Nós hoje vamos dar início à nossa segunda lição. Vocês lembram ainda da primeira? Amém? Qual foi o título? O que é a Bíblia? Não é? Muito bem ensinado pelo Joel, não é? Tem uma didática muito boa para passar as informações. Deus falou profundamente aos nossos corações e nós entendemos o que é a Bíblia. E nós aprendemos que a Bíblia, ela é a autoridade máxima em termos de conhecimento da parte de Deus. A Bíblia, ela explica a si mesma, sem a necessidade de outras coisas externas, de outras fontes externas, para que nós possamos compreendê-la. Hoje nós vamos falar da doutrina de Deus, ou, de forma mais clara, né, os atributos de Deus. É uma parte da teologia chamada teontologia. A palavra teologia é a junção de duas palavras do grego, theo, Deus, logia, conhecimento. Então, unindo essas duas palavras, é estudo ou conhecimento de Deus. A teontologia é um ponto mais focado na pessoa do Deus Pai, o seu caráter, os seus atributos. E é isso que nós vamos ver nessa noite. Amém? Peço que você tenha um pouco de paciência. Eu sei que você está cansado, teve um dia de trabalho exaustivo, né? E glória a Deus por isso, amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Diga glória a Deus, que eu estou cansado, porque eu trabalhei, amém? Mas Deus vai falar conosco, Deus vai falar poderosamente ao nosso coração. Semelhantemente, a Bíblia que explica acerca de si mesma, é a melhor fonte de informação a respeito da Bíblia, é ela mesma. Também nós podemos tomar isso como um pressuposto acerca de Deus. Ninguém explica melhor a Deus do que Ele próprio, amém? Não há uma outra fonte de informação acerca da pessoa de Deus que não seja por Ele mesmo. E como nós temos acesso a essas informações? Por meio de Sua palavra, que nós vimos na semana passada, ok? Duas perguntas eu quero fazer, e a gente trabalhar a guisa de introdução, que vai nos dar o up, né? Para que a gente possa entrar no gancho dos atributos de Deus. Uma pergunta muito comum é: Deus existe? E a outra pergunta também: Ele se permite conhecer a nós, ou permite que o conheçamos? Essas duas perguntas, né, elas não fazem parte do foco do que nós vamos tratar, né? Ela faz parte de um outro estudo, né? E, diga-se de passagem, serve de base para nós introduzirmos ao nosso entendimento, né? Seria mais conveniente para apologia, né, uma apologética. Mas essas duas perguntas vão nos dar luz introdutória. Deus existe? O que a Bíblia fala acerca dessa realidade? No capítulo 1, no verso 1 de Gênesis, tem na sua folhinha, se você quiser acompanhando o que eu vou dizendo, também quiser notar, porque tem algumas coisas que eu vou falar aqui que não está aí nessa folhinha, você pode colocar do lado com a sua canetinha, que vai ser bom para você assimilar. Capítulo 1 de Gênesis, verso 1, a Bíblia simplesmente diz que Deus existe, e a Bíblia o mostra como Criador. No hebraico é Bereshit bara Elohim, ou no princípio criou Deus, ok? Ela simplesmente diz que
Ele é o Criador, apresenta Deus como o Criador de todas as coisas. Ela não deixa nenhuma prova de sua existência. Não há textos que a Bíblia vai trazer dando prova da existência de Deus. Primeiro porque não há necessidade disso, nós vamos entender logo mais à frente. Ela também declara, lá em Romanos capítulo 1, verso 19, tem aí na sua folhinha, Romanos capítulo 1, verso 19, declara que todo ser humano tem em si, existe dentro de si, um senso de que Deus existe, um senso profundo. A Bíblia diz, olha para cá, que esse senso profundo de que Deus existe é algo intrínseco do homem. Todo ser humano sabe, tem esse entendimento, que ele é criatura de Deus, que Deus o criou. Amém? Outro, existem aqueles que declaram que não o conhecem. Você já ouviu alguém falar isso? Os agnósticos, por exemplo, os ateus. Alguns declaram não conhecer a Deus, mas Paulo vai nos responder acerca disso. No capítulo 1 de Romanos, no verso 25. Ele diz, porque eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Esse conhecimento que todo homem tem, que todo ser humano recebe, algo intrínseco dele, pode ser compreendido de duas formas. Pelas coisas criadas, é o que Paulo vai dizer no capítulo 1 de Romanos, pelas coisas criadas ou pela natureza, ok? Esse entendimento, ele chega a qualquer ser humano. E outra forma que nós podemos ter esse conhecimento é por meio da sua própria palavra. Amém? Você crê nisso? Qual é a maior prova da existência de Deus então, pastor? De tudo que Ele criou. Deus criou todas as coisas, amém? Paulo está dizendo que todo ser humano tem em si esse senso profundo da existência de um Deus criador, amém? Mas qual é a maior evidência da existência desse Deus criador? Será que é a água? Será que é o céu? Será que é a terra? Será que são os animais que Ele criou? O que é que você acha que dá mais evidência da existência de Deus? A vida de quem? Do ser humano. Amém? Nós somos a maior prova da existência de Deus, porque dentre toda a sua criação, a única coisa que foi criada à sua semelhança foi eu, foi você, fomos nós. Amém? Mas Paulo diz que os homens que dizem não conhecer a Deus, mesmo tendo entendimento desse conhecimento, trocaram a verdade pela mentira. Por isso eles afirmam que não conhecem a Deus. Tiramos então daí a seguinte situação: a fé que nós temos em Deus não é uma fé cega. Amém? Não temos uma fé cega, nós temos indícios, tanto na palavra de Deus, quanto no nosso dia a dia, na nossa vida comum, no cotidiano. Onde nós formos, vamos encontrar alguém, vamos ver coisas que nos falarão acerca do nosso Deus, coisas maravilhosas, coisas grandes, que nós olhamos e não podemos imaginar uma outra forma que não fosse criada pelas mãos do Todo-Poderoso. Não por uma explosão, não por algo, segundo a teoria, da evolução diz,
Não, foi criado pelas mãos do Todo-Poderoso. Você foi formado pelas mãos do Todo-Poderoso. Ele te fez a sua semelhança. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. A nossa fé não é uma fé cega. A nossa fé é uma fé que tem indícios. E talvez você dissesse assim: pastor, eu imaginei que o Senhor ia trazer outras fontes de informação para provar a existência de Deus. Impossível. A ciência não poderia fazer isso. A história não poderia fazer isso. Nada que tivéssemos a nossas mãos poderia fazer isso. Apenas Ele próprio. Por meio de quê? Da sua palavra. Por meio das coisas visíveis, das coisas que foram criadas. Amém? Então vamos entrar agora nos atributos de Deus. Amém? Nós vamos compreender um pouco do seu caráter, daquilo que diz respeito à sua pessoa. Amém? Segundo, eu não falei o segundo ponto, né? Eu só falei a primeira pergunta. Você me perdoa. Deus existe. Segundo, Deus é conhecível. Depois a gente entra nos atributos. Deus é conhecível. É extraordinário, irmãos. É isso que eu acho esplêndido, porque Deus não apenas existe. Eu não tenho apenas convicção de que Ele existe. Eu tenho a convicção de que Ele permite a você e a mim conhecê-lo. Conhecer as coisas ao seu respeito. E não apenas, olhe para cá, conhecermos as coisas ao seu respeito, o seu caráter, mas conhecê-lo de forma pessoal, de forma íntima. Então, Deus existe? Sim. Deus se permite ser conhecido por nós? Sim. Permite que conheçamos coisas a seu respeito e permite que também o conheçamos de forma íntima, pessoal. Como é conhecer alguém de forma íntima? É andar com ela. Amém? Você chama alguém para sua casa que você não conhece. Você senta à mesa da tua cozinha com alguém que você não conhece. Você chama um estranho que vai passando na rua para cear com você. Não. De forma íntima. Amém? É de forma íntima. Ele nos permite conhecê-lo. Embora não possamos conhecê-lo em sua totalidade, precisamos entender isso. Não podemos conhecê-lo em sua totalidade. Sabe por quê? Joel falou aqui no versículo que ele leu. Porque ele é infinito. E nós somos o quê? Finitos. Não podemos medir o seu conhecimento. Nossa mente é muito medíocre, embora muito inteligente. Ela é muito pequena. Não há como tirarmos medida do conhecimento de Deus. E no livro de Salmos, capítulo 139, no verso 6, o salmista vai falar acerca desse conhecimento de Deus. Você quer acompanhar comigo? Enquanto eu tomo um gole d'água. Salmo 139, verso 6. Se não me engano, tem na sua folhinha aí, né? A referência. Se não tiver, você coloca do lado aí de caneta. Tá bom? Lembra sempre de trazer caneta, papel, para a gente fazer algumas anotações extra. Salmo 139, verso 6. Eu vou tentar ir o mais devagar que eu puder, porque eu tenho a síndrome do pensamento acelerado. Às vezes eu vou muito rápido e eu percebo que vocês ficam perdidos, tá bom? Vou o mais
devagar possível para que a gente possa compreender bem. Diz assim: tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. O conhecimento de Deus está tão elevado que nós não podemos, na nossa mente medíocre, pequena, mediana, conseguir conjecturar, acompanhar. Contudo, Ele nos dá o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Amém? Mesmo com toda essa grandeza, mesmo nós sendo pequenos como somos, Ele se manifesta para nós. E isso é maravilhoso. João capítulo 17, verso 3, diz assim: esta é a vida eterna, que o quê? Que te conheçam. Não deu tempo vocês abrirem, né, a Bíblia. João capítulo 17, verso 3. Estou dizendo, estou sendo tratado, viu, irmãos? Não sei se é porque durante o dia eu tenho que fazer trocentas coisas ao mesmo tempo. E o meu raciocínio ele tem que ser muito, sabe? Aí, Senhor, não estou no trabalho, eu estou ministrando a Tua palavra. Me dá calma. Esta é a vida eterna. Que vida eterna é essa? Que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nós podemos conhecê-lo ainda melhor. É isso que nós entendemos. Nós podemos conhecê-lo ainda melhor, pelo que Ele conta de si mesmo para nós, por meio da sua palavra. É a vida eterna. Aprender da palavra de Deus é a própria vida eterna, é o conhecer o Deus eterno, é ter acesso a um Deus que, embora infinito, poderoso, se manifesta para nós. Essa é a vida eterna. Amém? É conhecê-lo. E a Bíblia vai apresentar, nós só podemos conhecer Deus por meio da sua palavra. Não existe outro meio, irmão. Por isso é tão importante estarmos aqui sentadinhos essa noite, para aprendermos um pouco mais acerca de Deus, esmiuçando os textos bíblicos, trazendo clareza à nossa mente acerca do Senhor. A Bíblia vai nos apresentar, por exemplo, que Deus é amor, que é um dos atributos comunicáveis de Deus, que logo mais à frente nós vamos ver, lá em 1 João capítulo 4, verso 8, tem aí na sua folhinha. A Bíblia também vai nos apresentar Deus, dizendo que Deus é luz, amém? Deus é amor, Deus é luz, 1 João capítulo 1, verso 5, Deus é Espírito, João 4, 24, Deus é justo, Romanos 3, 26. Apesar de alguns atributos que são divididos em duas classes, né? Quais são? Comunicáveis e os incomunicáveis. Apesar de alguns atributos de Deus serem mais fáceis de compreendermos, que são os comunicáveis, esse termo comunicável no sentido de compartilhar, ou seja, os comunicáveis são aqueles que Deus compartilhou conosco. Nós acabamos de citar, por exemplo, Deus é amor. Ele compartilhou conosco esse atributo? Sim, porque somos capazes de amar, né? Então, esse sentido de comunicável, o sentido de compartilhamento, ok? Outros são mais difíceis de compreendermos.
que são aqueles que ele decidiu não compartilhar conosco, tá? Então nós temos que entender isso, mas precisamos compreendê-los, precisamos estudá-los, a fim de que tenhamos um melhor conhecimento a respeito do Deus que nós servimos, conhecê-lo com mais afinidade, amém? Aquilo que Ele quer que nós conheçamos. É do interesse de Deus que eu e você conheçamos os seus atributos, conheçamos a sua pessoa, aquilo que Ele tem a compartilhar conosco, amém? Nós fomos criados para a sua glória, podemos glorificá-lo ao imitá-lo e mostrar semelhança com seus atributos. Esse termo comunicável e incomunicável é uma classificação comum e a forma mais simples da gente entender, porém, não seria o mais adequado. O mais adequado seriam atributos menos compartilhados e atributos mais compartilhados. Mas a teologia sistemática usa, né, essas duas classificações pela questão didática, para ficar mais fácil de nós podermos assimilar e compreendermos, ok? Lá no final nós vamos entender essa questão, essa diferença. Então vamos entrar nos atributos de Deus agora. Primeiro atributo. Deus é independente, ok? É um atributo incomunicável. Por quê? Porque nós somos completamente dependentes. Deus é independente. Isso implica dizer que Ele não precisa absolutamente da sua criação. Ele não precisa de nós, nem de qualquer outra coisa que seja. Ele é completo em si. Ele é completo em si mesmo. Sua existência pessoal sempre foi perfeita. Amém? Sempre foi perfeita, sempre foi completa e sempre foi satisfatória. Amém? Ele não criou as coisas porque estava sofrendo de, carência afetiva ou precisava de algo para preencher o tempo dele, não. Ele era completo em si mesmo. Atos capítulo 17, do verso 24 ao verso 25. Diz assim, você abriu? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor no céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que é necessitado de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Amém? Deus nunca precisou de absolutamente nada. Ele criou todas as coisas. O autor Lucas está dizendo que ele nunca necessitou de nada. Nada, absolutamente nada. Ele nunca passou a existir. Pastor, nós começamos dizendo que Deus existe. Como é que ele nunca passou a existir? Ele nunca foi gerado. A sua criação, sim, foi criada, foi gerada por meio dele, mas ele nunca foi gerado, nunca foi
feito. E isso é demais. Amém? Isso é poderoso demais. Salmo capítulo 90, verso 2. Salmo 90, verso 2. O salmista diz o seguinte: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tudo que existe foi criado. Se Deus tivesse sido criado, ele teria sido criado por alguém. Concorda comigo? E se ele fosse criado por alguém, esse alguém é que seria Deus. O salmista está dizendo, mesmo de eternidade a eternidade, está falando assim, de eternidade passada. Eternidade passada a eternidade futura. Eternidade de início, ele sempre era. Eternidade de futuro, ele sempre será. Entende? Amém? Ele é independente, não foi gerado, não foi criado, não passou a existir. Ele era, é e sempre será. É isso que nós entendemos, que ele não depende de nada na sua criação. A sua criação sim, olhe para cá, você sim, eu sim, nós sim, dependemos e precisamos depender dele. Romanos capítulo 11, verso 36, Romanos 11, 36, estou indo muito rápido. Romanos 11, 36, diz, pois o quê? Dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Pois dele, ou seja, tudo pertence a ele, por ele, ou seja, por ele todas as coisas que existem passaram a existir, e para ele, ou seja, tudo que foi feito por ele foi para o louvor da sua glória. Dele são todas as coisas. Ele é independente. Então quer dizer, pastor, que nós não temos importância alguma para ele, haja vista que ele não precisa de nós? Deixa eu te falar uma coisa, esse pensamento egoísta que o homem tem de valorar alguém pelo seu mérito, não faz parte do pensamento de Deus. Nós valoramos alguém, ou valorizamos alguém, quando esse alguém de alguma maneira, de alguma forma, tem alguma coisa que nós apreciamos. Não é assim nesse mundo? É ou não é? Mas Deus, com todo o seu esplendor, com todo o seu poder, independente, sem depender de nada, da criação, sem ter carência afetiva, sem precisar de mim, de você, esse Deus maravilhoso que nós servimos, Ele nos deu o privilégio, Ele permitiu que eu e você fôssemos importantes para Ele. Olha que coisa maravilhosa, sem nós sermos, e isso é esplêndido, e isso é maravilhoso. Isso quebra o pensamento humano de valorizar apenas aquilo que tem mérito, que tem valor.
Viu? Deus ama você, você tem valor para Ele, porque Ele assim permitiu que tivéssemos valor para Ele. Amém? Glória a Deus. E nós vemos isso lá em Isaías 43, verso 7. Isaías 43, verso 7. Vamos ler? Você achou? Diga amém. Diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, eu os formei, e também eu os fiz. Amém? Então Deus nos dá esse privilégio de permitir que tenhamos importância para Ele, que sejamos para o louvor da sua glória. Sofonias capítulo 3, verso 17. Eu vou ler para você, acho que tem citado aí, sim ou não? Não? Então toma nota. Sofonias capítulo 3, verso 17. E eu vou ler para você para a gente ganhar tempo. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará, Ele deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Amém, aleluia. Embora nós é que precisamos dEle, Ele nos permite levar alegria ao seu coração, Ele se regozija em nós. Isso é sinal de uma grande importância. Deus é independente? Amém? Sim, mas ainda assim, nós temos um grande valor para Ele. Por quê? Porque Ele permitiu que tivéssemos. Amém? Vamos para o segundo atributo: incomunicável. Deus é imutável. Aqui eu peço que você tenha um pouco mais de atenção. Amém? Fica ligado para que a gente possa compreender bem esse atributo. Deus é imutável, mas apenas nas maneiras as quais a Bíblia declara que Ele é, e não de qualquer forma que pensamos. Nós precisamos entender bem isso, para que possamos entender alguns ganchos teológicos, que nós vamos ver no decorrer. Deus é imutável apenas naquilo que a sua palavra diz que Ele é, a forma como Ele se apresenta por meio da sua palavra, ok? E aí, primeiro, Ele é imutável em seu ser, ou seja, na sua essência. Nós vamos ver em Salmo 102, verso 27. Confere comigo. Salmo 102, verso 27. Porém tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Nós somos imutáveis no nosso ser? De jeito nenhum. Nós nos desgastamos, nós temos um tempo de vida, e durante esse tempo de vida, muitas mudanças acontecem no nosso ser. Mas Deus, a palavra de Deus, apresenta Deus como um ser imutável. Porém tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Amém? Deus não muda em seu ser. Deus também não muda em seus atributos. E Ele próprio afirma isso.
lá em Malaquias capítulo 3, verso 6. Malaquias capítulo 3, verso 6. Alguém lê para mim? Eu vou colocar vocês para ler, para vocês perderem o sono. Vai, Joel. Em verdade, eu, o Senhor, não mudo. Por essa razão, vós, ó filhos de Jacó, não sois completamente destruídos. Olha só, Deus está falando acerca dos seus próprios atributos. Ele diz: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, ou seja, Israel, não sois consumidos. Nós mudamos a cada ano, a cada mês, a cada semana, a cada dia e até a cada hora. Mas Deus diz: eu não mudo. Por isso vocês não são consumidos. Por isso vocês não são consumidos. Isso está em direta contradição conosco, né? Quando Deus não muda, nós variavelmente mudamos. Terceiro, Deus não muda em seus propósitos. Amém? Uma vez que determina fazer algo, Ele faz. Salmo 33, verso 11. Alguém lê para mim aí. Olha só, uma vez que determina fazer algo, Ele faz. Na minha versão, na versão do irmão, tem os conselhos do Senhor. Em outras versões vai dizer assim: os planos do Senhor permanecem para sempre. Amém? Os intentos do seu coração de geração a geração. Nós vemos isso acerca do plano da eternidade lá em Mateus 25, 34. Lá em Mateus 25, 34, vou pedir o Manuel para ler para nós. Amém, Manuel? Mateus 25, 34. Mateus 25, 34. Tem na folhinha de vocês aí? Não? Então coloca na lateral aí. Mateus 25, 34, coloca aí nos propósitos, tá? Amém? Seus propósitos, planos para a eternidade. Ele está dizendo: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse plano, esse propósito não muda. Você crê nisso? Esse plano de Deus, esse propósito dele não muda. Acerca da vida futura, da eternidade, ele não muda, é invariável. Por isso, olha para cá, você pode crer que você vai entrar nos portais eternos. Você vai adentrar na promessa que Deus fez. Antes, é o que está dizendo o texto, antes da fundação do mundo, Ele preparou para nós.
é imutável. O seu propósito não muda. Deus também não muda em suas promessas. Deus também é imutável em suas promessas. Números capítulo 23, verso 19. Texto que nós costumamos citar muito. Alguém lê para mim aí, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero dar ênfase a esses dois últimos pontos que nós falamos, acerca da imutabilidade de Deus: propósitos e promessas. No último agora, promessas, nós vemos na palavra que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou faria e não o confirmaria. No entanto, há partes na Escritura que à primeira vista nos traz um ar de contradição acerca da imutabilidade de Deus, quando se fala de propósito e quando se fala de promessas. Por quê? Por quê? Nós temos alguns textos na Bíblia que nos deixam confusos. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. No entanto, quando nós vemos lá a história de Jonas, no capítulo 3 de Jonas, capítulo 3 do 4 ao 10, do versículo 4 ao versículo 10, quando Deus promete destruir o quê? Nínive. E Deus manda Jonas até Nínive para pregar. Deus havia declarado que ia destruir em 40 dias. Ele não havia dito que ia destruir em 40 dias? Se você for ver o texto, você vai constatar isso. Todavia Jonas faz todo aquele labacel, tenta fugir para outra cidade, mas Deus acaba o levando para Nínive. Jonas prega, aquela cidade inteira se arrepende, crê na pregação, e Deus revoga aquilo que ele havia dito, não destrói Nínive. Então podemos dizer, poxa, mas se Deus, ele é imutável em suas promessas, se ele havia prometido destruir Nínive e não destruiu, dá um gancho na nossa cabeça, e nós vamos compreender isso. Outro exemplo também está em Êxodo capítulo 32, do verso 9 ao 14, não vou entrar em pormenores, você pode tomar nota, é um texto também que causa dúvida acerca da imutabilidade em se tratando das promessas de Deus. Por quê? Porque Deus disse para Moisés que iria destruir todo o povo, e de Moisés suscitaria um novo povo. Moisés intercede pelo povo, Moisés questiona com Deus e diz, mas Senhor, o que dirão as outras nações ao teu respeito? Que nos tirou da terra do Egito, que tirou o teu povo da terra do Egito, para nos matar no deserto. E o texto vai dizer que Deus se arrepende e volta atrás. Talvez a priori nós tenhamos essa ideia de que um texto está contradizendo esse atributo, mas nós precisamos entender uma coisa, que se não tiver na sua folhinha, tome nota, que eu acredito que tenha. Esses casos, eles devem ser entendidos como as reais expressões da atitude presente de Deus.
reais expressões da atitude presente de Deus. Ou seja, se a situação muda, Deus reage a essa situação. Está entendendo, sim ou não? Ou está dando nó? Deus é imutável em suas promessas, Deus é imutável em seus propósitos, mas eu comecei dizendo que Deus não é imutável de qualquer forma que nós imaginamos, Ele é imutável apenas naquilo que a Bíblia declara que Ele é. Voltando lá para Jonas, Deus havia decretado que destruiria Nínive em 40 dias. Ele não disse isso, mas o povo se arrependeu. Deus usa outros atributos, e nós precisamos entender que nenhum atributo de Deus é maior ou melhor do que outro, todos eles são iguais. Então Deus usa um outro atributo dele, chamado misericórdia, amor, compaixão, derramada sobre aquela cidade, e aquele povo é poupado, porque se arrependeu. Amém? Aleluia. Então há uma atitude presente de Deus, de acordo com a situação. No caso do povo de Israel, quando Moisés intercede, Deus usa também da sua misericórdia, da sua compaixão, e cumpre as promessas que havia sido feitas para aquele povo. Você consegue entender, sim ou não? Se Deus agisse diferente, dentro dessas situações onde houve arrependimento, Ele feriria seus outros atributos. Então precisamos entender isso. Não vamos ficar pensando que Deus é imutável do jeito que nós imaginamos. Nós vamos cometer muitos erros se pensarmos assim. Ele é imutável naquilo que a Bíblia declara que Ele é. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Essa é uma das provas de que Deus não é homem. É uma das provas. Por não executar a sua ira ardente. Olha para cá. Se tu fosse Deus, diante de um povo rebelde, diante de um povo que você estava manifestando a sua glória, os seus milagres todo o tempo, e o povo continuando obstinado, se você fosse Deus, você diria: eu vou usar o meu atributo maior, qual? A ira. Às vezes a gente vê uns irmãos metidos a Deus, né? Com as orações predatórias que só Jesus na causa. Senhor, mata, bota no leito, manifesta a tua glória. Isso aí é uma macumba gospel. Só falta botar a foto do irmão dentro da boca do sapo e costurar, né? Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é compassivo, tardio em irar-se e pronto a perdoar. Amém? Então não há contradição alguma, irmãos. A Bíblia jamais vai se contradizer. Deus ama, Deus tem sentimento, Ele usa de misericórdia, Ele se compadece. Você entende isso? Oséias capítulo 11, do verso 8 ao verso 9, alguém lê para mim, por gentileza. Oséias 11, do 8 ao 9.
o meu coração está enternecido, cheio de misericórdia, cheio de compaixão. Amém? Deus não muda em seu ser, não muda em seus atributos, não muda, mas Ele age de acordo com as situações presentes. Se há arrependimento, há perdão da parte de Deus. Ele remove o jugo, Ele remove a ira, Ele traz o perdão. Entenderam até aí? Amém? Vamos recapitular? Deus é imutável, como? Em seu ser, em seus atributos, amém? Em suas promessas, no que diz respeito às promessas eternas, amém? Mas, todavia, Deus age, amém? A sua expressão de atitude presente, de acordo com o presente. Se a situação muda, Deus age de forma adequada com a situação. Compreendemos bem isso aí? Amém? Vamos para o terceiro. Deus é eterno. Ele não tem início, não tem fim, nem sucessões de eventos em seu próprio ser. Salmos 90, verso 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Amém? Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, verso 4, vai dizer que ele já trabalhava antes da fundação de tudo. E eu quero ler, alguém lê para mim, por favor. Eu tenho aqui, mas eu quero que alguém leia. Em bom tom e alta voz. Vai, João Paulo. Efésios 1, 4. Alguém já fica logo com Apocalipse, capítulo 1, verso 8. Deixa eu ver quem. Alguém se habilita ou eu aponto? Cicinho. Apocalipse 1, 8. E outra pessoa fica com Salmos 90, verso 4. Deixa eu ver quem. Cauã. E outra fica com 2 Pedro 3, 8. Pastora. Pronto, para a gente ganhar tempo, né? Então, Salmos capítulo 90, verso 2. Já lemos, né? João Paulo, Efésios 1, 4. Como também nos elegeu ele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Amém? Ou seja, antes da fundação do mundo, Ele nos elegeu, já trabalhava em nosso favor, antes de qualquer coisa existir. Ele é o primeiro e o último, Apocalipse 1, 8. Amém? Eu sou o alfa. O que é o alfa? É a primeira letra do alfabeto grego, alfa. Eu sou o ômega. O que é o ômega? A última letra do alfabeto grego. Ele está dizendo, eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou o princípio e eu sou o fim, diz o Senhor. Aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém, queridos? Aleluia! Por isso que eu creio nesse Deus. Por isso que eu sou disposto a entregar a minha vida em favor do Evangelho. Porque eu estou depositando toda a minha confiança, não é num homem, não é em algo que passou a existir, que precisou de algo, não. Eu estou confiando a minha vida, aquilo que eu tenho de mais precioso na terra, o meu tempo de vida,
Há um Deus único, verdadeiro, o primeiro e o último, aquele que cuidou desde a eternidade de início, está cuidando até a eternidade de futuro. Amém? Esse é esse Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por ser eterno, a visão de Deus em relação ao tempo é radicalmente diferente da nossa. Olha para cá. Você consegue se lembrar de alguma coisa que aconteceu aos seus 2 anos de idade? Raramente alguém lembra. Fica guardado lá no nosso subconsciente, né? Diz a psicologia que em alguns momentos nós temos uns flashes que até não entendemos, mas que nós vivenciamos lá, mas dificilmente nós conseguimos lembrar. Algo que aconteceu há 10 anos, você consegue lembrar-se nitidamente? Não. Conseguimos lembrar algumas coisas. Quando é algo ruim, algo ruim entranha, né? Cria uma marca indelével, ou seja, não tem como se remover. Algo ruim é um bicho ruim. Que vez ou outra a gente fica lembrando direto, né? Voltando lá e resmoendo que nem vaca, quando passa o dia comendo capim e se deita de noite. Resmoendo o passado. Coisa ruim. Coisa boa. Mas nós não temos capacidade de ver o passado da forma como Deus vê. A forma como Ele vê, por Ele ser eterno, é radicalmente diferente da nossa. Deus olha para o passado como olha para o presente e como olha para o futuro. Por ser eterno, Ele tem essa visão. Ele consegue ver nitidamente tudo isso. Salmos capítulo 90, verso 4. Quem ficou? Porque 1000 anos são aos teus olhos, a visão de Deus, como o dia de ontem que passou. Tem gente que não está lembrando nem do que aconteceu ontem. Guardou alguma coisa ontem e hoje procurou e não encontrou. Tem alguém rindo aí, olhando para o outro aí, ó, se entregando. Olha só os olhos do Senhor, olha só, são os teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite, tudo isso, 1000 anos são aos teus olhos como isso, 1000 anos, olha só. Pedro também, em 2 Pedro capítulo 3, verso 8, vai concordar com esse termo, com esse pensamento. Quem lê? Olha só, para Deus, tanto faz um dia como 1000 anos, tanto faz 1000 anos como um dia. Nós concluímos com isso, então, que Deus vê todo o período da história, tão vividamente, como se fosse um breve evento, que acabou de acontecer. Toda história que nós podemos imaginar, de início, Ele vê tão nitidamente, como a madrugada que passou, de ontem, como o dia de ontem que passou. Sua visão é radicalmente diferente da nossa, porque Ele é eterno. Amém? Aleluia! Glória a Deus, não há limite de tempo para Ele. Como aquele que criou e governa sobre o tempo, Deus usa esse tempo para os seus próprios propósitos. Ele é o Senhor do tempo. Amém? Por isso, não perca tempo. Não perca tempo. Só existe um Deus, um único verdadeiro Deus. Amém? Aquele que tem algo maravilhoso para fazer na tua vida, meu irmão. Confia nesse Deus, deposita a tua confiança nesse Deus.
Ele é poderoso. 4 e último por hoje, tá bom? 4º e último atributo de Deus. Deus é. Até aqui tem alguma dúvida? Sim ou não? Olha, se você tiver, pergunte. Quando terminar o culto, você pode me chamar e fazer alguma pergunta, se ficou subentendido, tá bom? Deus é onipresente. Vamos entender o que significa onipresente. O prefixo oni exprime a noção de todo ou totalmente. E o sufixo presente, lógico e obviamente, é a presença. Ou seja, Deus está presente em todos os lugares. Assim como Ele é ilimitado em relação ao tempo, como nós vimos, Ele é eterno, Ele é ilimitado em relação ao tempo, Ele também é ilimitado em relação ao espaço. Sem tamanho, sem dimensões especiais, não há como mensurar, não há como aferir, não há como conjecturar o tamanho de Deus. Amém? Glória a Deus. Jeremias capítulo 23, do verso 23 ao verso 24. Alguém lê para mim com voz de trovão, em nome de Jesus. Deus está em todas as partes do espaço. Porventura sou eu um Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Existe distância que limite a presença de Deus? É isso que ele está dizendo. Porventura alguém pode se esconder da sua face, de modo que ele não veja? Salmo 139, do verso 7 ao verso 10, o salmista também vai dizer, eu vou ler para você, eu acho que tem na sua folhinha aí, sim ou não? Salmo 139, do verso 7 ao verso 10. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Dá para fugir da presença de Deus? Tem como se esconder de sua face? Não. 1 Reis capítulo 8, verso 27. Amanda, 1 Reis 8, 27. Sabe quem falou isso? Salomão. Salomão construiu o templo. Davi tinha um sonho de construir o templo a Deus, mas Deus disse: Davi não pode construir o templo para mim, pois suas mãos estão sujas de sangue, porque matou o inocente. Salomão recebe então, de Davi essa missão. Salomão constrói o templo com o que há de melhor, e ao final de construir esse templo, Salomão diz isso: será que Deus vai habitar esse templo feito por mãos humanas? Um Deus que é tão grande,
que os céus dos céus, os mais altos céus, não são capazes de contê-lo. Nós temos uma noção, né, de que Deus não pode ser contido em espaço algum. Amém? Glória a Deus. Apesar de Deus estar presente em toda parte, sua forma de agir é variável. Vamos entender isso. Amém? É variável, de acordo com o lugar. Deus está em toda parte. Nós vimos aqui que se o indivíduo desce para o inferno, ele vai encontrar Deus. Pastor, Deus vai estar no inferno. A Bíblia está dizendo isso. Se o cara fizer a cama dele no inferno, não pode fugir da presença de Deus. Se o cara subir ao mais alto céu, também não vai fugir da presença de Deus. Onde ele for, Deus estará presente. Todavia, Deus age de forma diferente em cada lugar. Nós vamos entender isso. Por exemplo, Deus está presente em um lugar para abençoar. Salmo 16, verso 11. Vai tu, Joel. Salmos 16, verso 11. Tu me fizeste conhecer o caminho da vida, a plena felicidade da tua presença, o eterno prazer de estar na tua destra. Amém? Aleluia. A tua mão direita, ou a tua presença, há delícias perpetuamente. Existem lugares onde Deus está presente para abençoar. Existem outros lugares que Deus está presente para punir. Para punir. Eu abro um parênteses aqui e chamo a sua atenção para isso. Você imagina o sofrimento de alguém que vai para o inferno, ao sentir a presença de Deus lá, para puni-lo. É como estar no inferno duas vezes. Porque entendemos que poderíamos estar na presença de Deus, desfrutando da sua glória, por toda a eternidade. No entanto, temos a presença dele para nos punir. Então, que isso fique guardado na sua mente. Amós capítulo 9, verso do 1 ao 4, eu vou ler. Vi o Senhor, que estava em pé sobre o altar, e me disse: fere o capitel. Capitel é a parte superior de uma coluna. E estremeçam os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles, sobre a cabeça de todos eles. E eu manterei a espada até o último, e eu matarei a espada até o último deles. Nenhum deles conseguirá fugir, nenhum deles escapará. Ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali. E se subirem ao céu, dali os farei descer. E se se esconderem no cume do Carmelo, buscá-los-ei e dali os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e ela os picará. E se forem em cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada que os mate. E eu porei os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem. É sério, irmão. Em qualquer lugar que se for, vai estar na presença de Deus. Em nome de Jesus. Que possamos desfrutar da presença dEle, nos abençoando. Amém? Que possamos desfrutar da presença do Senhor na eternidade, o adorando, em sua glória, em seu reino. Amém.
Outras vezes, Deus está presente não para punir, em outros lugares, e nem para abençoar, mas para manter. Um exemplo é o universo, em sua existência e funcionamento. Funciona de forma perfeita, de acordo com o que Ele deseja. Ele está presente em todo o universo, para que esse funcione de acordo com a sua vontade. Amém? Hebreus capítulo 1, verso 17. Não tem? Nota aí, Hebreus capítulo 1, verso 17. Só tem até o 14, então foi o aqui do digitador. Jesus, vamos encontrar então. O qual, sendo o resplendor da sua glória, vamos ver aí no capítulo 1 de Hebreus. Matar essa charada. O qual, sendo o resplendor de sua glória, é o texto. E a expressa imagem da sua pessoa. Joel, vê se tu encontra para mim, por favor. E a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Versículo 3, capítulo 1, verso 3. Amém? Corrige aí, por gentileza. Hebreus capítulo 1, verso 3. Vou ler de novo para a gente poder dar ênfase no que eu falei. O qual, sendo o resplendor da sua glória, quem? O Senhor Jesus. Amém? E a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amém? O autor de Hebreus, que não se sabe quem é, diz que Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra. Amém? Pela palavra do seu poder. Quem? Yeshua, o Senhor Jesus. Ele está presente no universo para manter em equilíbrio todas as coisas. Paulo diz também que em Cristo todas as coisas subsistem. Em Colossenses capítulo 1, verso 17. Confere para mim em nome de Jesus. Colossenses capítulo 1, verso 17. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Amém? Nós encerramos aqui, vamos dar continuidade na próxima quarta, tá? Ainda existem mais 4 atributos incomunicáveis, que nós vamos entender, então em nome de Jesus venha, tá? E depois nós daremos início aos comunicáveis, que são muitos. Eu vou tentar ser o mais breve para que a gente possa terminar na próxima quarta-feira. Fechou assim? Até aqui estamos entendidos? Sim ou não? Vamos recapitular? Amém? Qual é o primeiro atributo? Deus é independente, porém nos permite ser importantes para Ele. Segundo, Deus é imutável, mas não de qualquer forma que imaginamos. É imutável de acordo com o que a Bíblia diz que Ele é. Amém? E age de acordo com a situação presente. Terceiro, Deus é
eterno. Amém? Deus é eterno. Não muda, não há limitação de tempo para Ele. Ele é o primeiro e é o último. Quarto, Deus é onipresente, está em todo lugar no universo, em qualquer ponto, em todo e qualquer lugar. Existe um termo que chama universo observável, né? Quem estuda aqui, que está aí a tona estudando, sabe disso. O universo observável, até onde o homem pode observá-lo, né? Mas existe ainda mais além, onde eles não conseguem ir, galáxias e galáxias, né? E outros sistemas e sistemas, e Deus está presente em absolutamente tudo. Amém? Glória a Deus. Mas age de forma diferente em cada lugar. Num lugar ele age para abençoar, no outro lugar ele age para punir, a sua presença está ali para punir, mas outro está para manter, ok? Amém? Então, em quarta-feira estaremos aqui para a glória de Deus. Se coloque de pé, vamos orar.